Ação e a gente inicia essa mensagem natalina de hoje, né? Abra para mim, por gentileza, Mateus capítulo 13, dos versos 44 a 46. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Se puder passar aí, vai ser de muita grande valia. Inclusive, hoje eu vou pedir apoio da mesa aí. Fica atento que nós vamos ler alguns versículos e eu vou precisar desse apoio, tá bom? Diz assim o texto de Mateus 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Até aí, feche seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos dar-te graças pelo momento de louvor e de adoração que o Senhor já nos permitiu. E queremos também, Senhor, depositar diante do teu altar as nossas intenções, as nossas crenças, os nossos valores, te apresentar, Senhor, nessa noite, a nossa semana que se inicia. Que o Senhor olhe para nós com favor e sobre nós faça brilhar o seu rosto. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que essa palavra, Senhor, ela venha trazer para nós consolação, edificação e exortação. E que o seu propósito seja cumprido em nós para que nós possamos cumprir o nosso propósito em ti. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, não sei se você já cumprimentou ele. Dê um Feliz Natal abençoado para ele. E pode tomar o seu assento. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto de Jesus. Quando ele falava sobre parábolas, ele ensinava os seus discípulos a respeito do reino dos céus, de como seria, e ele utiliza, entre outras várias parábolas ou outras alegorias, essa em específico que fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. E esse homem que trabalhava nesse campo, ele encontra aquele tesouro, né, poderia ser um grande diamante, uma pepita de ouro bem recheada, pode ser um tesouro escondido de eras passadas, não importa. O importante é que o tesouro que esse homem acha, ele é muito valioso, ele é muito cheio de poder e ele traz consigo uma recompensa muito boa. Só que esse campo não era desse homem, ele trabalhava lá ou devia estar passando, arrendando aquela terra. E ele sabia que se ele pegasse aquele tesouro, o dono ia pedir de volta aquele tesouro, porque estava na terra dele, então era de quem pertencia. Aquele homem, ao invés de tirar o tesouro, roubar e tal, ele muito alegre por ter encontrado aquele tesouro, ele vende tudo que tem. Ou seja, ele abriu, se fosse nos dias de hoje, ia vender carro, ia vender casa ou apartamento, ia tirar os valores que estavam investidos, ia fazer uma proposta para aquele dono daquele local. O fato é que esse homem, ele vende tudo que tinha e compra aquele campo. Ele queria o campo? Não. Ele queria o tesouro que estava escondido naquele campo. Porque o tesouro que estava enterrado ou escondido naquele local valia muito mais do que todos os bens que ele vendeu para propor ao dono dessa terra. E ele faz uma outra comparação sobre o reino dos céus, é como um negociante que procura pérolas preciosas. Esse homem, ele encontrando uma pérola de grande valor, novamente o texto repete, ele vende tudo o que tinha. Vender tudo significa abrir mão de todas as suas posses, de todas as suas seguranças, de todos os seus recursos, de todos os seus investimentos, em prol de um bem maior. Porque ele, quando vende, ele pega aquele dinheiro e ele investe em algo maior.
E para que a gente pudesse contextualizar essa mensagem, eu gostaria que o Mateus reproduzisse aqui a imagem, que tem muito a ver com essa parábola de Jesus Cristo. E ela ficou um pouco pequena, mas eu vou mostrar para vocês, vou traduzir. E é um texto a respeito de um homem que ele perdeu ou jogou fora por engano um HD externo com 7.500 bitcoins. Isso aconteceu em 2013. Ele tinha um HD com essas cotas de bitcoins que em 2013 valiam R$1.000 cada uma. Então ele tinha 7.500 bitcoins, né? Ou seja, daria na época, em 2013, $7.500.000. Diga assim, uau! Ele tinha esse HD e por um descuido ou por uma infelicidade, esse HD de $7.500.000.000, ele foi jogado fora. Quando o homem percebeu isso, ele descobriu onde era o aterro sanitário e ele está há quase 10 anos procurando no lixão o seu HD. Só que aquele HD, irmãos, e os bitcoins, a gente sabe, eles valorizaram. Então, esse valor que era de 7.500.000, hoje vale 1,2 ou 1,5 bilhão de reais, né, nas contas atuais. O fato é que o homem, ele procura nesse lixão há 10 anos pelo seu tesouro. E aqui no texto diz, né? Até parece enredo de filme, mas acredite, é real. Um britânico jogou fora, por engano, um disco rígido que continha 7,5 mil bitcoins, avaliados em 7,5 milhões de dólares. Hoje o Bitcoin avaliado em quase 33 mil, né, cada um, o valor seria 33 vezes maior, ou seja, em reais, o valor chegaria a 1,2 bilhão na cotação atual. O caso ocorreu em 2013. O fato, irmãos, eu pergunto para vocês, se você soubesse que havia no aterro sanitário ali da Estrutural um valor de 1,2 bilhão ali no aterro sanitário da Estrutural, né, que é onde atualmente está o lixão. Eu te pergunto, seria demasiado ou seria muito custoso para você ir lá se você tivesse certeza que está lá, nesse lixão, procurar esse valor, esse HD de 1,2 bilhão? Eu digo, pode ser que você ache que não, né? Ache demais. Mas eu não teria problema nenhum, irmãos, em botar uma luvinha, botar uma botinha e passar o dia inteiro revirando lixo. Revirando monturo, revirando brinquedos quebrados, revirando comida estragada, afastando os cachorros que estão lá, porque o valor vale o preço. O valor contido nesse HD vale para aquele homem ficar revirando o lixo durante quase 10 anos. E eu quero mostrar para você que Deus, Ele pagou um preço tão poderoso pela sua alma. Ele fez algo tão extraordinário para que você pudesse entender o quão valoroso diante do Senhor a sua vida é. O Senhor Jesus, Ele encarnou, e esse é o texto natalino de hoje, nós celebramos o nascimento de Cristo, mas isso significa que Jesus, Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a sua influência, os anjos e arcanjos e querubins gritando, santo, 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 24 horas por dia. E Ele encarnou, como diz Isaías capítulo 9. Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E depois de 30 anos, revirando este mundo perdido, e revirando monturo, e limpando, e capinando, garimpando, ou seja, buscando o tesouro, Ele morreu na cruz, pagando o preço que nenhum de nós poderia pagar. E quando Ele fez isso, Isaías 53, e nós vamos ver isso, Ele diz que viu a obra de suas mãos e ficou satisfeito. O sacrifício de Jesus na cruz
é como esse homem procurando em meio a lixo, em meio ao monturo, em meio às coisas quebradas, um grande valor. Por isso, nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para mostrar que você, diferente do que o mundo tenta colocar sobre você, diferente do que as pessoas, ou diferente do que o seu passado ou o seu presente tentam lançar no seu rosto, Ele diz para você: você é um grande tesouro. E esse texto que nós lemos, ele diz isso, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo e certo homem tendo encontrado. Nesse caso, fala da perspectiva do homem. Nós, perdidos, estamos sem perspectiva, sem riqueza, sem segurança e sem estabilidade. E nós, quando aceitamos Jesus, talvez você tenha vivido isso, viveu o seu primeiro amor, encontrou Jesus, e quando você entra no primeiro amor, irmãos, quantos aqui, já viveram essa experiência de estar no primeiro amor e sentir tanta alegria, tanta felicidade, que pode o mundo estar caindo, pode estar as crises, as guerras, que você continua feliz, porque você encontrou o maior tesouro que você teria. Esse é o primeiro amor, e esse versículo que nós lemos diz respeito a isso. Mas existe uma outra realidade, a realidade dos céus, porque essa perspectiva diz respeito à nossa salvação. Mas em relação a Deus, Deus ele funciona como esse homem que tinha um grande tesouro, e esse tesouro, por algum motivo, ele foi perdido. Porque lá no Éden, quando Deus ele cria a sua obra, no primeiro dia, ele termina o primeiro dia da criação e diz: e viu Deus que era bom. No segundo dia, quando ele termina a sua obra do segundo dia, ele diz: e viu Deus que era bom. E assim foi até o sexto dia. No sexto dia, quando Deus criou o homem e ele terminou a obra da criação, Deus vira e viu Deus que era muito bom. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. Nós somos criados quando Deus ele se reúne com a Trindade e fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito num concílio, reunidos na eternidade, reinados, cercados de seres celestiais e dizendo: nós vamos criar o maior tesouro, o ápice da criação, aqueles que serão a nossa imagem e semelhança. E quando Deus criou o ser humano, ele diz: e viu Deus que era muito bom. Era um tesouro tão valioso para o Senhor, que ele fazia questão de todo o cair da tarde se aproximar diante do Éden para conversar face a face com Adão e com Eva. Mas o nosso Senhor, como esse homem infeliz, que perdeu 1,2 bilhão de reais, já convertido, ou naquela época ele perdeu 7,5 milhões de dólares. O Senhor, ele viu o seu tesouro sendo jogado no lixo. Deus ele viu a obra da sua criação, o seu maior tesouro, sendo jogado no meio do monturo e sendo enterrado no meio do pecado, sendo jogado no lamaçal de vergonha, de culpa, de insegurança. Nós, antes de aceitarmos a Cristo, irmãos, éramos como esse HD, com um potencial poderoso, com uma riqueza inata, com um valor inestimável dentro de nós. Mas nós estávamos jogados no meio do monturo, nós estávamos enterrados no meio do lamaçal do pecado, escravizados como esse HD. E eu pergunto para vocês, irmãos, por acaso esse HD, se ele ainda estiver funcionando, ele perdeu o seu valor por estar no meio do lixo? Sim ou não? Não. Se por algum motivo uma pontinha desse HD quebrou, ou ele ficou manchado, por causa do tempo que ele ficou naquele lixão, eu não sei como é que é o lixo lá, se é mais tratado do que no Brasil, mas a minha referência é sempre os aterros sanitários do Brasil, Você chega aquele cheiro terrível. Eu te pergunto, se aquele HD, com toda essa riqueza dentro dele, estiver lá 10 anos, mas ainda estiver funcionando, embora esteja sujo, fedendo, cheio de impurezas ao seu redor, ele perdeu o seu valor?
Não. E é isso que o Espírito Santo, ele quer dizer para mim e para você nessa noite. Embora você tenha vivido uma vida de transgressões, de pecados, de infelicidades, o Senhor Jesus, ele te encontra nessa noite, ou ele te encontrou em algum momento da sua vida, e ele resgatou você, e ele tirou as impurezas, ele restaurou aquilo que estava quebrado, e ele acha em você um grande tesouro, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, vão dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o coração desse homem, irmãos? Está na família dele? Está no trabalho dele? Está na casa dele? Ou está no lixão, naquele HD, perdido, desesperado? Assim também somos nós. A Bíblia nos diz que onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. O coração desse homem está no meio do lixo. O coração deste homem está perdido no meio de um amontoado de lixo, de podridão e de coisas quebradas, coisas estragadas e coisas fora do lugar. Por isso é um ensinamento para nós, de nós não deixarmos o nosso tesouro se perder no meio do lixo. Não deixe que o seu tesouro, ou seja, que o seu coração, fique centrado em coisas que não te dão valor. Não permita nessa noite que o seu coração esteja voltado para as coisas que não te trazem alegria, que não te trazem salvação, que não te trazem prazer em Cristo Jesus. E o Senhor Deus, Ele mostra isso para a gente. Ele poderia, irmãos, ter simplesmente ignorado a nossa vida. Deus poderia simplesmente ter olhado para nós e falado: agora que pecou, eles que se virem. Eu não estou nem aí para eles. Mas o coração do Senhor, como diz a palavra, e nós vamos ver em alguns versículos rápidos, Ele nos amou de tal maneira que Ele veio à terra e o Senhor deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, Deus está dizendo para nós nessa noite de uma forma muito clara, através da sua palavra, que você valeu a pena o esforço que Jesus pagou na cruz. E isso é para que você entenda que uma vez que você reconheça o seu valor, você não pode mais se sentir menosprezado ou destruído ou sem valor, como o mundo tenta nos colocar. Tem aquele hino, né? Você tem um valor, o Espírito Santo. E eu gosto de cantar esse hino, irmãos, porque desde que eu cheguei aqui na Comunidade das Nações, eu entendi que eu tenho um valor diante de Deus. Que eu não sou apenas um miserável, pobre, cego, nu, né? um ai de mim, e apenas esperando a misericórdia para não ir para o inferno. Eu já fui assim. Assim como esse HD, sem utilizar daquele recurso, ele não passa de mais um lixo no meio daquele amontoado de lixo. Mas aquele HD nas mãos certas, porque vejam bem, irmãos, se qualquer um achar esse HD, e isso eu digo em relação ao nosso inimigo, e pega essa chave porque ela é forte, eu estava lendo isso agora à tarde. Você acha, irmãos, que sabendo dessa notícia, esse homem é o único que está procurando esse HD? Com certeza não, né? Se eu soubesse, se eu morasse lá, porque esse está no país de Gales, se eu soubesse que esse HD está lá e eu morasse lá, irmãos, eu ia dar uma passada lá, despretensiosa, né? Ia buscar esse HD. Mas observem bem, qualquer um que achar esse HD, por mais que dentro daquele HD esteja uma riqueza de 1,5 bilhões de reais, ele só pode ser acessado com uma senha específica do dono daquele HD. Qualquer um, irmãos, que acha aquele HD, vai ter que procurar o dono desse HD e falar assim: me dá a senha. E nós, como único e exclusivo tesouro do Senhor, nós estamos
criptografados, nós estamos com a nossa senha, de forma que o inimigo não terá mais poder sobre nós. Nós somos esse HD criptografado, chancelados, nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de forma que a sua vida está nas mãos do Senhor, e só o Senhor tem o poder de trazer aquilo que está dentro do seu coração para fora. O inimigo, amém, pode ir. Obrigado, irmã Lúcia, por isso que eu amo sua vida. O inimigo não tem poder sobre você, uma vez que você está em Cristo Jesus. As coisas velhas, o seu passado, a sua ignomínia, a sua vergonha, as coisas que você fez, o Senhor, Ele apaga e coloca em você um novo espírito, uma nova criatura, uma nova identidade, um novo valor. E você não passa a ser apenas um ser sem importância. O Senhor nos diz que Ele nos faz príncipes e princesas, reis e sacerdotes, a partir do momento que você tem Cristo. E é isso que eu quero que você entenda, para que Satanás nunca mais lance sobre o seu rosto essa mentira de que você é indigno, de que você não tem valor, ou de que você é apenas um miserável esperando pela graça. Não, você já foi assim, você apenas já foi um HD desprezado, mas uma vez que você está em Cristo, você é uma criatura com um novo e poderoso valor. Porque você é o tesouro pelo qual o Senhor, desde a eternidade, disse, vale a pena morrer por ele. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Deus, ele já sabia que esse HD, que somos nós, se perderia. E Ele já preparou o escape, já preparou a equipe de monitoramento, já preparou todo um planejamento para que esse HD, que somos nós, não ficássemos perdidos. Lucas capítulo 12, no versículos 31 a 34, eles dizem a mesma coisa, né? Mateus capítulo 5 e 6, ele está inserido em Lucas capítulo 12, nos versículos 31 a 34, quando ele diz, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E aí ele diz, vendam tudo o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, e nenhum descuido joga no lixo, né? Fazendo uma outra inserção aqui nesse texto. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa mensagem, ela tem duplo viés. O primeiro é para dizer para você, onde está o seu tesouro? Onde o seu coração está nessa noite? Onde você tem depositado a sua confiança, a sua esperança, o seu tempo, a sua dedicação, o seu foco? Tem sido em coisas de valor eterno? Ou tem sido em coisas sem valor para a sua alma? E se você tem usado o seu tempo, o seu foco e o seu esforço para simplesmente remover o lixo ou remoer o lixo atrás de migalhas, eu te digo, mude o foco do seu coração, mude o seu amor para um tesouro incorruptível, que é o amor do Senhor por você. E o segundo viés é para te mostrar que o Senhor Jesus, Ele fez exatamente isso. Ele olhou desde a eternidade e falou: a minha filha Mariana, a minha filha Maria, a minha filha Joana, a minha filha Márcia, ela é um grande tesouro, e ainda que ela esteja perdida, eu vou pagar o preço, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para comprar esse grande tesouro. Jesus abriu mão, irmãos, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, por mim e por você. E nós podemos, diante de tão grande sacrifício, negligenciar o nosso valor diante de Deus? Porque se esse HD, irmãos, tivessem apenas documentos velhos, tivessem fotos que ele teria como resgatar no celular, você acha que esse homem passaria 10 anos da sua vida no meio do lixão procurando esse objeto? Não. E se ele está buscando materiais, bens materiais,
Como nós podemos, muitas vezes, olhar para nós mesmos e achar que nós não temos valor diante do Senhor? Ei, irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem um valor. E eu vou redundar isso, e eu vou bater nessa tecla, até que o Espírito Santo te convença de que você não é alguém indigno. Porque essa é muitas vezes a verdade que nós ouvimos, inclusive depois de já termos nos convertido. Às vezes nós estamos convertidos na igreja, e o evangelho, que é um evangelho capenga que nós ouvimos, é que nós continuamos sendo pecadores buscando a santidade. Ao invés de olharmos para aquilo que Deus fez em nós e nos comprou e nos colocou em lugares celestiais para reinar com Cristo e sermos de fato, irmãos, um grande tesouro diante do Senhor. Você em Cristo Jesus não é um pecador buscando a santidade, mas você é um santo, separado, lavado, remido, resgatado, transformado, fugindo do pecado. É o HD que foi resgatado e depois de tanto tempo, ele ainda tem aquela tendênciazinha a exalar um fedor. E essa é a nossa materialidade. Mas ainda assim, você está nas mãos de quem sabe o seu valor e não despreza esse valor. E quer usar o valor que você tem, irmãos, para transformar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. E embora esses três textos que eu li, de Mateus 6, de Mateus 13 e de Lucas 12, ele falem sobre tesouros, essas passagens elas não dizem respeito à materialidade, mas uma vida espiritual com qualidade. E é sobre isso que você precisa sair daqui, nesse tempo que me resta, sabendo. E seja para alcançar a tranquilidade material, ou seja, quantos de nós aqui queremos viver uma vida medíocre, financeiramente falando? Eu acho que ninguém. Né? Ninguém aqui quer passar fome, ninguém quer viver uma vida, né, de desemprego, mas seja para você ter uma qualidade material, tranquilidade material, ou uma qualidade espiritual, são necessários basicamente os mesmos princípios para os dois casos. Que Jesus, ele diz nas suas passagens, um dos princípios, dedicação, o segundo, planejamento, foco, persistência, vigilância contra os inimigos. Você acha que esse homem, ele procura 10 anos no mesmo lugar ou sem método? Não. Esse homem, inclusive, ele contratou por praticamente $1 milhão, uma empresa especializada em remover o lixo ou fazer detecção naquele lixo. O problema é que o dono do aterro sanitário, ou o governo, não sei quem administra, impediu aquele homem de fazer isso. Né? Falou assim, olha, a gente não deixa você pesquisar, não deixamos você procurar, não deixamos você fazer essa busca, e se a gente achar esse HD, a gente não vai te devolver dinheiro nenhum. Eu imagino o desespero desse homem. Mas esse homem, ele continua insistentemente indo lá, com dedicação, planejamento, foco, persistência e vigilância contra os inimigos. Para você ter qualidade na sua vida material, ou para você ter qualidade na sua vida espiritual, você não pode ser desleixado, você não pode ser cabeça voada, ou fazer como esse homem que perde o seu valor por qualquer situação. Por isso a Bíblia nos diz, vigiai e orai. A vigilância contra os nossos inimigos é o que nos garante que nós não sejamos novamente jogados em um monturo, em um lixão. E a busca por tesouros materiais, por si só, como a desse homem, não garante uma vida de plenitude. E o que é uma vida de plenitude? É o que Jesus disse. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, o resgatador de vocês, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A plenitude de vida, ou seja, essa abundância significa plenitude, satisfação, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E para isso, basta olhar o exemplo dos piratas. E hoje de manhã eu citei esse exemplo, e eu vou citar de novo. Quantos aqui assistiram aquele filme Piratas do Caribe? Levantem a mão aí para ver. Uma boa quantidade. Ainda que você não tenha assistido, quando a gente fala pirata, o que você lembra, irmãos? Você lembra de pessoas que vivem no mar, né? Geralmente sem uma parte do corpo, com
uma perna, né, amputada, andando só com um cotocozinho, ou um tapa-olho, né, com os dentes todo podre, né, com um chapéuzinho, uma roupa desgastada. E observem bem, irmãos, esses piratas, eles, se a gente for contextualizar e olhar a vida que eles levavam, eles são homens extremamente dedicados ao ofício. Eles eram abnegados, aguerridos e corajosos. Quantos aqui duvidam que para você viver num barco, lá na Idade Média, né, século XV, século XIII, um barco de madeira, todo quebrado no meio do mar, demandava um ato de coragem? Aqueles homens, eles eram corajosos. Aqueles homens, eles eram aguerridos. Aqueles homens, eles eram determinados. Se eles utilizassem esses recursos hoje, eles seriam homens de sucesso. Porque eles eram, é inegável que eles tinham qualidades dignas de homens de sucesso. Eles mantinham um código de conduta, de lealdade ao seu propósito. Tanto que quando eles achavam um tesouro, eles escondiam aquele tesouro, geralmente numa ilha ou num lugar muito ermo, faziam um mapa, e eles eram tão fiéis, irmãos, a esse propósito, que todos eles morriam sem nunca ter usufruído daquele tesouro. Tanto é que os tesouros estão aí sendo achados, mas aqueles homens, eles eram fiéis ao seu propósito. Eles tinham resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você, diante das dificuldades, diante das perdas ou diante dos problemas, continuar de cabeça erguida. Por isso aqueles piratas, mesmo faltando uma parte da perna, faltando o capitão gancho, né? Que tinha um gancho na mão porque foi comido lá pelo crocodilo. Obrigado, mano. Mas está com o retorno, se puder diminuir o retorno. Mas de fato aqueles piratas eram homens admiráveis. E veja bem, por mais admiráveis que eles sejam e resilientes, sem perna, sem braço, sem olho, eles continuavam na sua missão. E eles tinham uma outra coisa que é muito importante, companheirismo, né? Por mais que eles lutavam com outros piratas, mas eles tinham um companheirismo muito admirável. Apesar de tudo isso positivo que eu falei, tá bem. Vocês estão ouvindo um eco aí ou sou só eu? Ah, então tá bom. Estou incomodado com esse, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Apesar de todos os recursos e tesouros que eles tinham, esses piratas, eles viviam uma vida de mediocridade, de pobreza, de falta, de perseguição. Eles tinham, sabe, irmãos, e olha só o detalhe. Aqueles homens, por mais que a gente olhe que eles eram pobres coitados, mas eles entendiam de astronomia, de navegação, conheciam técnicas de combate. Obrigado, Wellington. Eles conheciam técnicas de combate, de forma que hoje, se a gente pegasse essas qualidades e trouxesse para cá, a gente ia falar, o cara é um empreendedor, meu irmão. Ele é muito poderoso, ele consegue trabalhar em equipe, ele consegue ser resiliente diante dos problemas, ele consegue ser fiel ao seu propósito, ele consegue ter uma série de qualidades que são invejáveis, que os coaches olhariam para os piratas e falariam, uau! Né? Eles conseguiam passar meses e meses no meio do mar, passando fome, privações, e olha o que é interessante, eles achavam um tesouro valiosíssimo, ou roubavam na maioria das vezes, né? Roubavam esse tesouro, e essa é a tristeza deles. Eles roubavam esse tesouro, eles poderiam viver uma vida de luxo, de riqueza, de tranquilidade, mas eles escondiam aquele tesouro e continuavam na miséria. Eles continuavam sendo pária da sociedade, continuavam sendo, faltando tudo para eles, e nunca usufruíam com segurança, por ser fruto de roubo, de crimes, e passavam o resto da vida com a mesma mediocridade, acumulando ainda mais algo que nunca poderiam usufruir. Eles achavam um tesouro de grande valor, enterravam aquele tesouro e iam buscar mais. E essa é a vida de todo ser humano que não tem o seu tesouro nas coisas que
realmente importam. Você nunca está satisfeito. E quando você alcança aquilo que você buscou, você continua vivendo a mesma vida de mediocridade. Porque não diz respeito ao quanto você tem, o quanto você acumulou, mas aquilo que realmente tem valor na sua vida e como você utiliza isso. Por isso essa mensagem nos diz e nos lembra para nós não acumularmos tesouros naquilo que não tem de fato valor. Abra para mim Apocalipse capítulo 5, nos versículos 4 a 12. Para mostrar que Deus ele nos dá o caminho e a direção, e eu já estou caminhando para o fim. Eu amo vocês. Vocês moram no meu heart. Diz assim Apocalipse 5. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ô glória, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse é o nosso Jesus vencedor em nome de Jesus, aleluia. Pode passar. Amém, pode aplaudir que esse texto é poderoso. Jesus venceu, ele é vencedor. E aí continua, então vi no meio do trono e dos 4 seres. Não, na verdade pode passar. Passa para isso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, prossegue. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Prossegue. E entoavam um novo cântico, e é nesse versículo que eu quero que vocês entendam quão grande é o tesouro que o Senhor comprou para ele, ou ele achou. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Repita comigo: foste morto. Esse é o preço pago por Jesus na cruz do Calvário, mas não sem motivo, não sem objetivo, não sem uma recompensa, porque aqui diz: e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esses somos nós. E ele diz no versículo 10: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O valor que o Senhor Jesus não foi um sacrifício em vão, mas foi um investimento poderosíssimo, porque a partir do sangue de Jesus, que nos lavou e nos transformou, nós somos constituídos reis e sacerdotes. E ele diz no versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Pode ir o 12, por último. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Esse versículo diz respeito a Jesus tendo de volta tudo aquilo que ele abriu mão, quando ele veio à terra e nasceu como uma criança, e depois de ter pago o preço por nós, e ter nos comprado com grande preço, e feito de nós homens sacerdotes, mulheres sacerdotisas, homens príncipes, mulheres princesas, para governar nos lugares celestiais com Cristo. Ele teve de volta todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua riqueza. Se você colocar o seu coração nas coisas que realmente importam, seja na sua família, ou seja no seu local de trabalho, mas entender que o seu tesouro inicial e primordial e principal é Jesus Cristo, irmãos, não será em vão o seu esforço, não será em vão o seu sacrifício de acordar cedo e lutar diante da sua família por um casamento feliz, ou buscar um crescimento na sua empresa, porque Deus, Ele te recompensará com glória, com honra, com riqueza, sabedoria, força, e o louvor que você prestará ao Senhor será de Isaías 53, no capítulo 10 a 12. Abra para mim esse texto de Isaías 53. Nós vamos ver o preço que Jesus pagou e saber que não foi em vão ou não foi sem fundamento. Isaías 53, 10 a 12.
Não, do 10, isso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Nós podemos dizer, foi um preço muito alto, e de fato foi. Mas observem, fazendo enfermar. É um eufemismo, né, irmãos, para tudo que Jesus passou. Se tivesse só enfermado, mas ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele foi zombado, a sua cara, né, foi cheia de sangue, com uma cruz cheia de espinhos, e se isso não bastasse, teve as suas costas laceradas por espinhos que tinham pedaços de ossos e de metal, que a cada chibatada laceravam as costas de Jesus, né? E para terminar, ele teve as suas mãos e os seus pés perfurados. Mas aqui está dizendo que ele, né, só enfermou. Glória a Deus, né? Eu não quero enfermar igual Jesus, não. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Pode passar. Ele verá, e esse é o resultado de investir corretamente nas coisas que de fato têm valor. Ele verá o fruto do penoso trabalho, agora falou certo, né? Da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, e nessa parte eu quero que, após a gente ler, irmãos, você dê umas grandes salvas de palmas, sabendo que você é essa pessoa que o texto diz. O justo, com o seu... ficará satisfeito. O meu servo, que é Jesus, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ainda não, segura as palmas aí. É o 12. Pode passar o 12. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Irmãos, Deus está chamando a mim e a você, que fomos salvos por Cristo Jesus, de poderosos, e Ele reparte conosco a sua glória, a sua majestade, de forma que Ele diz para nós: vocês vão até os confins da terra, e vocês pisarão em serpentes, e elas não te farão mal, beberão coisas mortíferas, e não não morrerão por causa disso. Vocês terão poder para dizer a esse monte: passa-te daqui para ali. Deus quer compartilhar comigo e com você, tesouro de Deus, um poder que somente Deus tem. Aleluia! Agora pode bater palma que eu vou continuar o texto. Se coloque de pé nessa noite. Por quanto derramou... eu ia terminar de ler, velho. Caraca, não gosta de mim não, só porque o tempo já passou. Mas, obrigado. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Se diante de tudo que eu falei, você não consegue entender que Jesus ter vindo nessa terra, foi porque Ele queria investir em algo poderoso, e esse investimento trouxe de volta para Ele muitos benefícios, irmãos. Você precisa novamente ouvir pelo YouTube essa mensagem. Porque o sacrifício de Jesus, com seu sangue purificador, derramado em nossas feridas, nos tira as impurezas, nos tira os comichões, nos tira o mau odor, nos tira as quebraduras. E como o mercúrio purifica o ouro, como o calor transforma o carvão em diamante, como o mergulhador que resgata a pérola, Ele fez isso, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, para sermos o tesouro particular de Deus, como diz. E aí abra para mim esse último versículo, Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17. E logo depois o louvor, ele pode começar em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: então, os que temiam ao Senhor falavam uns para os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E o 17. Eles serão para mim. E observe, porque essa palavra é para você. Eles serão para mim particular tesouro. Repita de novo. Eles serão para mim particular
tesouro. Você é um tesouro de Deus. E se o inimigo ainda não conseguiu fazer você convencer isso, caia por terra em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós que ouvimos a palavra do Senhor, somos um particular tesouro. E naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que serve. Deus está nos dizendo, e Ele diz também, não precisa passar, em Jeremias 31, versículo 3 e 4, nos fala do grande amor de Deus, que é onde está o tesouro dele. A Bíblia nos diz, nos versículos iniciais, que onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Nós lemos aqui, que nós somos o tesouro do Senhor. Então você tem dúvida alguma, de que você é amado por Jesus? De que você é perdoado por Jesus nessa noite, de que as suas iniquidades, elas são apagadas e lançadas no mar do esquecimento? Se você ainda tem dúvidas, irmãos, eu quero te convidar a, durante esse louvor, entender e repetir comigo dizendo: Senhor Jesus. E aí eu quero que você repita, amém? Não fui bem claro, mas repita comigo: Senhor Jesus, diante desta palavra, eu reconheço a minha vida como um tesouro precioso para Ti. Eu renuncio à vida de podridão, às influências que não combinavam com o meu caráter, e aceito o amor de Cristo sobre a minha vida. A partir de agora, Senhor Deus, eu quero viver exercendo o meu valor, sendo precioso e sendo uma potência nas suas mãos. Tira de mim, Senhor, as impurezas, aquilo que não combina comigo, as sujeiras, as tristezas, as faltas, e faz de mim um tesouro poderoso, um tesouro maravilhoso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e adore a Ele nessa noite, em nome de Jesus.